Capítulo 11. Boom do chifre do diabo. Com um som abafado. Por um momento, Kai sentiu como se tivesse chutado uma placa de ferro e toda a sua panturrilha sentiu uma dor terrível. Bebida. Ele não se reconciliou e, após pousar, reuniu forças novamente, deu um soco como um bambu, socou o ar com o som de uma explosão e desferiu um forte golpe nas costas quebradas. Mesmo que o oponente seja feito de aço e ferro, Kai também irá surpreendê-lo. Mas o resultado foi inesperado. Kai deu um soco nas costas de Duan. Duan não apenas não se moveu, mas um sino melodioso soou em seu corpo. Seu corpo parecia ter se transformado em um grande sino, e qualquer ataque não conseguia abalá-lo, deixando apenas o sino claro e lindo, permanecendo em seus ouvidos. Continuamente. Este é o corpo do sino dourado e é a personificação do cultivo constante da força física até o auge. O que aconteceu? Kai deu um soco, mas em vez disso se jogou para trás, metade de seu corpo ficou dormente por um tempo, seus passos tremeram e ele quase perdeu o equilíbrio. Neste momento, Duan se virou como um fantasma, baixou o centro de gravidade de seu corpo, aproveitou-se de Kai mostrando suas falhas e bateu a marca d'água no peito deste último como uma libélula. Kai instantaneamente saiu do chão e voou para trás. Clique. Kai colidiu com a parede, e a cena esperada não apareceu, mas deslizou lentamente da parede como uma pintura. Você está bem? Kakashi ajudou Kai apressadamente a se levantar e descobriu que este havia sofrido apenas um ferimento leve e estava bem. Obviamente, Broken Hands mostrou misericórdia, controlando a força do tiro na medida certa. Desde a última vez que belisquei acidentalmente a cabeça do espião Yuin com muita força, tenho praticado e controlado a força dos meus golpes nos últimos dias, o que pode ser considerado uma pequena melhoria. Essa luta curta, basta ver que a força de Duan está muito acima de Kai. Eu perdi. Kai disse amargamente essas 3 palavras para Duan e finalmente abaixou a cabeça. Na verdade, ele também possui uma técnica proibida de armadura de 8 portas, que foi transmitida a ele por seu pai. Ele agora pode abrir a 6ª porta, Scenery Gate, e, em um curto período de tempo, pode ganhar várias vezes seu próprio poder poderoso. Mas até onde Kei sabe? Duan também recebeu o método de cultivo de Bamendum Jia de seu pai, e suas realizações só o superarão. Você sabe por que você perdeu? Duan de repente fez uma pergunta e caminhou passo a passo, seu corpo enorme exalava uma sensação sufocante de opressão. Abordagem de confronto. Kakashi ergueu a mão esquerda com cautela, pronto para levantar a testa a qualquer momento, revelando o Sharingan de Jade de 3 deuses. Dando simplesmente ignorou Kakashi. Ele olhou para Kai e disse a este: correr centenas de voltas ao redor da vila de Moai todos os dias, fazer 10.000 flexões, 10.000 abdominais e 10.000 agachamentos. Esse tipo de método de treinamento parece apaixonante, mas na verdade é apenas uma perda de tempo. Não é eficiente o suficiente, não é científico o suficiente. O condicionamento físico não é apenas uma questão de entusiasmo, mas de aprendizado, pensamento e aprimoramento contínuos. Somente dessa maneira é possível subir ao auge do corpo. Confira, real os músculos ficam assim. A voz caiu. Vi Duan levantar as mãos, apoiando o kimono preto nos 2 lados do peito, e a blusa escorregou dos ombros até a cintura. Revelou uma parte superior do corpo escultural e perfeita. Sob os olhares surpresos de Kakashi e Kai. Silvo. Ele respirou fundo e exauriu o gás da cavidade abdominal. Os músculos abdominais se contraíram e puxaram para cima, fazendo com que todo o seu abdômen parecesse esvaziado, e sua cintura ficou muito delgada. Abdômen vazio. Ao mesmo tempo, vire ligeiramente para o lado esquerdo do corpo, levante os braços de ambas as mãos até a altura dos ombros, dobre os cotovelos e pressione os antebraços de ambos os lados para o meio, de modo que o pico do músculo bíceps fique em pé. Este formato é a extensão do bíceps de Schwarzenegger. Mas ainda não acabou. Com base no alongamento do bíceps braquial, Duan levanta ainda mais as mãos, engancha os 5 dedos para dentro e vira o punho para fora no ponto mais alto. Este momento, Shua,
A luz na sala de meditação parecia estar toda concentrada no corpo de Duan e caía do topo de sua cabeça, delineando a luz e a sombra mais perfeitas para suas linhas musculares. Duan olhou com devoção, olhou para o céu e ergueu 2 braços gigantes com músculos ferozes, como se um par de chifres de demônio. Veja esta cena. Plop, plop. Os corações de Kakashi e Kai batiam violentamente, e suas pupilas estavam dilatadas ao mesmo tempo, e seus corações sofreram um impacto forte e inexplicável. Eles não são entusiastas do fitness e não se interessam pelos músculos dos homens, mas neste momento sentem uma espécie de poder e beleza sem precedentes. Por um tempo, os dois congelaram no lugar. Só quando Duan baixou os braços e se virou para sair é que eles voltaram a si. Despedindo-se dos convidados, Duan disse 2 palavras, voltou para o futon e sentou-se novamente com as pernas cruzadas. Rangido. A porta se abriu e Samuel parou na porta, gesticulou novamente e disse friamente, por favor. Kakashi olhou profundamente para Duan. Então, ele ajudou Kai, que parecia arrasado, e saiu lentamente do ginásio. Samui olhou para as costas dos dois que foram derrotados e depois olhou para Duan, que meditava e praticava, e não pôde deixar de murmurar. Curador, parece que está ficando cada vez mais assustador. Depois de chegar fora do departamento de modificação corporal, Kakashi lembrou que estava aqui para investigar a destruição da câmera de vigilância. Originalmente, ele queria encontrar o Uchiha, mas Maitekai foi espancado e Kakashi não disse uma palavra o tempo todo, muito menos fez qualquer movimento. Tornou-se ar por um tempo. Pensando nisso, Kakashi não pôde deixar de se sentir um pouco culpado, então deu um tapinha no ombro de Kai e confortou seu amigo. Não desanime, eu convido você a comer ramen, exercitar a força e continuar a desafiar o Uchiha no futuro, você não acha? Kakashi. Kai começou a chorar instantaneamente e abraçou Kakashi com força, chorando como uma criança. Chega, deixa pra lá. Kakashi parecia desamparado, com medo de que alguém que passasse visse essa cena, dizendo que seria muito constrangedor para os 2 homens ficarem se abraçando no beco. Felizmente, é muito remoto aqui. Até as primeiras horas da noite. Kakashi voltou lentamente para a estação de vigilância. Sênior, onde você esteve? Levará muito tempo para você desaparecer. Tianzang reclamou enquanto pingava colírio. Ele olhou para a tela para monitorar o Uchiha tão atentamente que ficou quase cego no final do dia. Tianzang, não leve seu trabalho tão a sério, é quase o suficiente. Kakashi bateu na cabeça de Tenzo e ensinou seus subordinados com seriedade a aprender a remar em busca de peixes. Itachi franziu a testa ligeiramente. O monitoramento fora do ginásio não foi consertado e demorou muito para Kakashi voltar, o que significa que algo aconteceu. Com certeza, Itachi, a 3ª geração está procurando por você, então quero que você vá ao escritório dele agora. Kakashi disse de repente, eu vejo. Itachi ficou atordoado e assentiu. Meia hora depois, Itachi baixou a cabeça e saiu do prédio Hokage atordoado. Agora mesmo. A 3ª geração deu-lhe pessoalmente a tarefa de deixar Itachi monitorar seu tio Uchiha. Capitão Kakashi teve um conflito com Duan, o que fez com que a Anbu aumentasse o nível de alerta de Duan. Ele não gosta dessa tarefa, mas não pode recusar a ordem do Hokage. A angústia de Itachi é não saber como se aproximar do tio, afinal Duan parece não gostar muito do sobrinho. Bem, ele suspirou e caminhou sozinho em direção ao clã sob o brilho do sol poente. Fim do capítulo. Capítulo 12. Ele é muito grande. A milhares de quilômetros de distância. País do Relâmpago, Vila das Sombras da Nuvem, Escritório do Relâmpago. O quarto Raikage, com pele bronzeada e figura corpulenta e musculosa, estava se enrolando para cima e para baixo com uma barra em uma das mãos e lendo uma carta na outra. Fitness e trabalho de escritório, ambos. É diferente do escritório de Naruto, onde os arquivos ficam empilhados como uma montanha. Neste amplo escritório de Lein, além de um sofá vermelho e uma mesa de centro, não há nem mesa, mas sim diversos equipamentos de ginástica.
O quarto Raikid gosta de deixar a papelada para a secretária Mabui, enquanto ele passa o dia todo no escritório se exercitando. Neste momento, a carta em suas mãos era a informação enviada de Konoha pelo espião sênior Samui, então ele prestou atenção especial a ela. O conteúdo desta carta é sobre um cara chamado Uchiha Duan. Ei! O quarto Raikid viu que Samuel disse na carta que Duan Taijutsu era muito poderoso, então os cantos de sua boca se curvaram, mostrando um sorriso de desaprovação. Ele sabe, o clã Uchiha mais poderoso é o Sharingan, que costuma ser bom em ninjutsu de fogo e ilusão. Mas falando em ginástica, Yunin Ninja é quem tem mais voz. No entanto, quando o quarto Raikid leu casualmente algumas páginas, gradualmente perdeu o interesse e estava prestes a jogar a carta de lado. Uma foto escorregou do papel de carta e caiu no chão. Essa é uma foto de fantasma quebrada. Os olhos do quarto Raikid pousaram na foto e no segundo seguinte seus olhos se arregalaram, mostrando uma expressão de surpresa. Estrondo. Ele jogou fora a barra que tinha na mão, inclinou-se para pegar a foto e olhou-a atentamente. Quanto mais olho para isso, mais fico chocado e inacreditável. Como esse garoto praticou? 4 gerações de Raikid franziram a testa, olhando para a foto sem piscar, quebrando os músculos das costas que pareciam a cara de um demônio, perplexos. Saber. Ele nasceu na família Yeiui de Yunin e nasceu com um corpo forte, aliado a décadas de exercícios diários de preparação física, complementados por Leidong Chakra para estimular a atividade celular. Abordagem em 3 frentes, só agora desenvolvi minha figura atual. O tempo todo, o quarto Raikid está muito confiante em sua figura. Ele acredita firmemente que não há nenhum segundo homem na Vila Yunaen, ou mesmo no mundo ninja, que possa se igualar a ele. Até agora, quando viu a foto de Duan, ele se sentiu inferior. Uchiha Duan, ele praticou demais. A 4ª geração do Raikid tem 198 centímetros de altura, 3 centímetros mais alto que Duan, mas pesa apenas 100 kg. O peso quebrado é de 150 kg. A diferença entre os dois é de 100 gatos. Principalmente as costas. Os humanos têm o maior número de músculos nas costas e também são os mais difíceis de treinar. Os especialistas saberão disso rapidamente. Olhando para as costas fantasmagóricas opressivas e lindas, e depois olhando para si mesmo, o quarto Raikid descobriu que estava completamente explodido. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais irritado ficava e, finalmente, com um bang, ele despedaçou a mesa de centro à sua frente. Mestre Raikid, o que há de errado? A secretária ao lado, Mabui, correu ao ouvir a voz. De pele morena, ela tem longos cabelos brancos presos em um rabo de cavalo. Ela não é apenas bonita e temperamental, mas também cheia de sabedoria e talento. Você chegou bem na hora. O quarto Raikid cerrou os punhos, levantou-se e disse a Azabui, envie uma carta para Samuel e peça a ela para monitorar o Uchiha Tetsu com cuidado. Devo obter o plano detalhado de condicionamento físico e dieta daquele cara. Ele tinha 2 hobbies em sua vida. Uma é exercitar os músculos e a outra é lutar. Não importa qual aspecto, não quero perder para ninguém. É isso. Mabui ficou surpreso ao ouvir isso. Vendo o olhar ansioso de Li Ying, ela pensou que havia algo importante, mas ficou sem palavras quando soube a verdade. Inesperadamente, Mestre Raikid também teria ansiedade corporal. Entendido, entrarei em contato com Samui. Ela assentiu, mas não saiu imediatamente, mas entregou outro conjunto de documentos ao quarto Raikid. O que é isso? De acordo com as informações enviadas por Samui e outros espiões, desde a rebelião da 9 Caudas, o conflito entre o clã Uchiha de Konoha e a alta administração de Konoha tornou-se cada vez mais profundo e atingiu um ponto irreversível. Departamento, deduzimos que, em meio ano, no mínimo, e em 2 ou 3 anos, no máximo, o clã Uchiha romperá completamente com a alta administração de Konoha e lançará um golpe armado. Aspas. Azabui previu com confiança com seus olhos ardentes. O quarto Raikid ouviu as palavras, mas balançou a cabeça e recostou-se no sofá.
Não subestime o terceiro Hokage, aquele velho magro. É impossível levar o clã Uchiha a um beco sem saída. Por que é impossível? O rico clã Kaguya na Vila Uin também se rebelou porque foi excluído e foi exterminado há pouco tempo. Azabui ficou intrigado. A previsão feita pelo Departamento de Inteligência de Yunin é apoiada por uma grande quantidade de dados e exemplos. O clã Uchiha deve se rebelar. E naquela época, foi a oportunidade da Vila Yunain. Uchiha é uma das duas principais famílias da Vila dos Possuídos de Konoha. Sua origem não é comparável à da família de Kaguya, e sua força é muito mais forte. Se este grupo de companheiros com Sharingan fosse forçado a se rebelar, eles acabariam perdendo ambos. Konoha e Konoha. Naquela época, se aproveitassemos a oportunidade para declarar guerra, a vila de Konoha estaria acabada. Uma verdade tão simples, a alta administração de Konoha não entenderia, eles não são porcos. O quarto Hokage analisou isso calmamente, mas ele ainda acha que Azabui é muito ingênuo e pensa sobre os problemas do clã Uchiha de maneira muito simples. Para seu personagem, se ele for Hokage, com certeza reutilizará o Uchiha, tratará uns aos outros como irmãos e dará prioridade à lealdade. Se alguém no Uchiha for melhor que ele não se importa em desistir da posição Zen e deixar os Uchiha serem Hokage. Mas não importa, é impossível para ele levar o clã Uchiha a uma situação desesperadora e até mesmo ordenar a erradicação dos Uchiha. Isso não é um ato de autodestruição? Mestre Hokage é sábio. Mabui estava convencida, ela pensou sobre isso com cuidado e era realmente verdade. O quarto Hokage pegou a foto do Uchiha Dan novamente, olhou para ela com uma cara de relutância e jurou encontrar as falhas no corpo do Uchiha. Depois de observar por um longo tempo, ele notou uma marca de nascença roxa em forma de estrela em seu ombro esquerdo quebrado. Isso é uma tatuagem. Esse gosto é muito ruim, não tão bom quanto o meu. Ele murmurou algo, então se encarou no espelho, admirou as linhas dos ombros da Shuriken em seus ombros e finalmente mostrou um sorriso vitorioso. Esse estranho desejo de vencer. Vendo esta cena, Mabui reclamou interiormente. Ela balançou a cabeça e estava prestes a se virar para sair, quando Lei Ying atrás dela gritou de repente de novo. A propósito, tem mais uma coisa. E aí? Compre-me proteína em pó, está quase pronto. Mabui saiu do escritório de Hokage com uma cara desamparada. Konoha. Na academia, Duan Zeng estava em frente ao rack de agachamento, instruindo o funcionário Samuel. Seu talento é muito bom. Se você fizer algum treinamento de força e melhorar suas linhas musculares, sua figura ficará mais perfeita. Foi isso que eu disse a Samui quando a entrevistei. Assim, ela não apenas se tornou recepcionista, mas também membro do departamento de modificação corporal. O fitness também dá atenção ao talento. Julgamento. Às vezes vejo algumas mudas boas e fico feliz em orientá-las, como Samuel, Maitika e o homenzinho gordo Kyuda Shoji que conheci no BBQQ. Isto é para você. Duan entregou o cinto para Samui, e ajudou a encher a barra, e foi direto para 500 kg. Então, ele veio atrás de Samui, encostou-se no corpo dela e estendeu as mãos para descansar nas laterais das costelas. Fim do capítulo. Capítulo 13. O condicionamento físico pode ser viciante. Hu-Chiu. Samui respira fundo, levanta a barra com as duas mãos, dobra lentamente os joelhos e agacha-se até que as coxas fiquem paralelas ao chão, depois estica as pernas para se levantar com a contração de o quadríceps até que suas pernas fiquem retas. Mantenha o pico de contração por 2 segundos. Um agachamento com barra padrão e pronto. Durante este processo, Duan e Samuel agacharam-se e levantaram-se simultaneamente para se protegerem. Agachamento de 500 kg. Na vida anterior de Duan, esse número já poderia quebrar o recorde mundial. Mas neste mundo de Naruto onde a célula per capita é de 130 trilhões, esse nível de poder não é tão incrível. Memória quebrada. Há uma mulher chamada Tsunade que pode até empunhar a faca curta, de 10 toneladas na mão de Toad Bunta, cuja força é incrível.
2, 3 vezes. Samui manteve um ritmo constante e continuou agachado. Tente confiar na força do próprio corpo e não use o chakra para trapacear. Duan lembrou. Gradualmente, Samui está um pouco fraco, os músculos das pernas tremem e a estabilidade do corpo diminuiu. Última ação. Depois de se agachar, ela não conseguiu se levantar depois de 2 segundos e sua expressão tornou-se dolorosa. Ela estava prestes a falhar de exaustão e foi esmagada pela pesada barra. Neste momento, um par de mãos decepadas abraçou a borda externa das costelas de Samuel, ajudando-a a manter o tronco reto e a completar com sucesso o último agachamento. Estrondo. Samui colocou a barra de volta no suporte de agachamento com alívio, ofegante. Há progresso, mas lembre-se de não ser tão relutante no futuro, você se machucará facilmente. Duan parecia sério e alertou Samuel para não ser agressivo nos treinos. Sinto muito, curador, não farei isso da próxima vez. Samui fez uma reverência e pediu desculpas, penteou os cabelos loiros molhados de suor, corando. Durante o período de treinamento, era inevitável que os dois tivessem contato físico como agora, e era uma parte sensível de uma menina, o que deixava Samuel um pouco tímido. Ela usava uma camiseta esportiva branca justa com calças de yoga rosa hoje, o que realçava perfeitamente a orgulhosa curva de seu corpo. Parabéns, seu corpo está cada vez melhor. Comente criteriosamente a figura de Samuel com olhos profissionais de juiz. Sua figura é bem proporcionada, rechonchuda, mas poderosa, resumida em 4 palavras. Gorda e não gordurosa. Este é o teto do mundo gordo. Obrigado, curador. Recebendo elogios contínuos, Samuel também ficou muito feliz, com um sentimento de realização no coração. Agora ela pode finalmente entender por que a 4ª geração de Raikage-sama é tão obcecada por fitness e nunca se esquece de empurrar o ferro a qualquer hora e em qualquer lugar para esculpir linhas musculares. Vir a ser. O condicionamento físico é verdadeiramente viciante. Vendo que Samuel estava quase descansando, entregou-lhe um elástico e ordenou. Para a última série de treino, levante as pernas lateralmente na posição ajoelhada para fortalecer os glúteos. Samui ouviu as palavras, amarrou o elástico com habilidade e se ajoelhou no tapete de yoga com as palmas das mãos no chão e os quadris levantados naturalmente. Comece a treinar. Tenha cuidado para manter as costas retas e seus movimentos devem ser padronizados. Você já viu um cachorro fazendo xixi? Duan sentou-se no banco com halteres ao lado dele, apontando. Sim, Samui se esforçou para se imaginar como um cachorrinho fazendo xixi, tentou imitá-lo o máximo possível e, com certeza, rapidamente encontrou a sensação de força muscular. Um professor e um aprendiz, quando a formação estiver a todo vapor. Com licença, cheguei em uma hora ruim. Uma voz indiferente veio da porta. É o Shira Inaura. Ele entrou na academia e franziu a testa ligeiramente ao ver os dois se exercitando. Continue, não pare. Disse algo para San Yi, levantou-se e caminhou na frente de Daohu. O que você está fazendo aqui? Ele achava que o incidente da espionagem deveria acabar. Não fique nervoso, hoje não estou em nome do departamento de polícia, mas na identidade de uma tribo Uchiha comum para convidar você. Daohu não fez papel de bobo e foi direto ao ponto. Mestre das 8 dinastias me enviou para convidá-lo, e contarei a você sobre isso pelo povo Rui. Oh, a decisão foi um pouco inesperada. 8 gerações. Ele já ouviu esse nome antes, e dizem que ele é o segundo em comando da força policial, e seu poder e prestígio no clã perdem apenas para o patriarca Fuyue. Ao mesmo tempo, essa pessoa também é o líder da facção radical Uchiha. E Atsushiro queria vê-lo porque, ele viu sua força, então pretendia conquistá-lo. Ouvi dizer que você sempre esteve insatisfeito com o casamento de sua irmã com o patriarca Fuyue, então você saiu do clã em um acesso de raiva. Na verdade, você está longe de ser o único que está insatisfeito com o patriarca. Para a felicidade futura de você e de sua irmã, aconselho que venha comigo. Vendo que não falava, Daohu pegou o discurso que havia preparado há muito tempo e deu uma sugestão sincera.
Se a outra parte ainda recusar, ela não forçará. Afinal, ele não poderia quebrá-lo. Diante do convite de Dalhu, ele não pensou muito nisso, então deu uma resposta concisa. Ok. Ele esperava que alguém batesse à sua porta, mas não sabia se foram os moderados ou os radicais que vieram primeiro. Para ser honesto, como um viajante do tempo, e não um membro nativo do clã Uchiha, Duan não se importa muito com a sobrevivência do clã Uchiha. Pelo menos por enquanto, ele não tem ideia de salvar o clã Uchiha. Mas, Duan queria ver com seus próprios olhos como os Uchiha se comportavam até a morte. O clã Kaguya de Kirigakuri também se rebelou, mas pelo menos eles se uniram e foram eventualmente exterminados de toda a vila pelos esforços de Kirigakuri, que podem ser considerados vigorosos. No entanto, Uchiha, a família mais rica de Konoha, foi exterminada por seu próprio povo sem sequer causar impacto. Foi um grande fracasso. Pense aqui. Ele virou a cabeça e disse a Samuel: "Vamos parar de praticar aqui hoje, tenho algo para fazer." Não se esqueça, o alongamento após o treino também é muito importante. 1. Samui levantou-se, curvou-se ligeiramente e observou Duan e Dalhu partirem. Seus ouvidos são muito aguçados, e ela ouviu a conversa entre os dois agora há pouco, e também analisou que Uchiha Inaura veio espalhar a palavra para a oposição no clã. Eles querem que Uchiha se junte ao seu acampamento e, como cunhado do patriarca, apunhale Uchiha Fugaku pelas costas. Como o julgamento responderá? Ele prontamente aceitou o convite. Ele já fez planos para se juntar ao campo da oposição. Samui acariciou seu queixo com o polegar e o indicador da mão direita, perdido em pensamentos. Não importa como, as coisas sobre o clã Uchiha parecem estar cada vez mais interessantes. Meia hora depois, Duan seguiu Dalhu e retornou à terra do clã há muito perdida. Os dois se viraram e finalmente chegaram a uma mansão magnífica, abriram a porta e entraram. Crise. Quando os dois entraram no pátio um após o outro, quando o portão se fechou, uma figura apareceu de repente sob a cerejeira na esquina da rua não muito longe. Era um homem com cara de pôquer, não zangado e pretensioso. Uchiha Fugaku, com certeza, e Atsushiro e os outros têm ideias sobre Duan, eles vão detê-lo. O patriarca Uchiha murmurou. Ele não contatou Duan antes de Dalhu e outros porque queria saber se Duan realmente o odiava como cunhado. Se ele estivesse determinado a lutar contra ele e se juntasse ao campo radical sem hesitação, então Fuyue não teria nada a dizer sobre esse cunhado. Nada além de decepção. Fim do capítulo. O capítulo 14 está quebrado, você é muito radical. No complexo de Shenzhen, seguindo a fogueira de arroz, ao longo da estrada pavimentada com tijolos de pedra azul, passando pelo exuberante pátio, finalmente chegamos à sala de estar. À porta, um homem bonito com uma verruga entre as sobrancelhas estava parado na escada com os braços cruzados, esperando a chegada dos dois. Seu nome é Uchiha Tetsuhiro, ele foi promovido a Jonin com apenas 20 e poucos anos este ano e é amigo de Inaura no departamento de polícia. Ambos seguem 8 gerações. Você é o Uchiha? Taiyu lançou um olhar condescendente para Duan, e sua primeira impressão deste último não foi muito boa. Ele apenas o ouviu ordenar com voz fria, depois de entrar, seja honesto e mostre algum respeito ao senhor. Iadai. Depois de terminar de falar, ele desceu as escadas e passou por Duan. Durante esse processo, ele levantou a mão e deu um tapinha no ombro quebrado em sinal de advertência. No entanto, a mão de Iron Fire ainda não pousou no ombro quebrado. Um osso no ombro quebrado se projetou de repente, como uma grande arma de ferro, mirando na palma da mão de Taiyu com um golpe e perfurando-a. Silvo. Taiyu foi pego de surpresa pelo osso do ombro quebrado, respirou fundo, agarrou a palma da mão dolorida e recuou vários passos. Finalmente caiu no chão com uma bunda só. Não me toque casualmente. Duan olhou para Taiyu e disse levemente. Os ossos e músculos de todo o seu corpo foram cultivados a ponto de poderem ser levantados à vontade e podem até lançar contra-ataques automaticamente contra o inimigo.
Pessoas comuns, se acidentalmente tocarem e quebrarem, podem voar de cabeça para baixo no local. Droga, não seja tão arrogante. Dalru ajudou seu amigo a se levantar e gritou com raiva para Duan, mas ele foi severo e ficou cada vez mais com medo de Duan. O físico de Duan é simplesmente imprevisível. Neste momento, deixe-o entrar. Uma voz majestosa veio da sala. Huan ignorou Dalru e os outros e subiu direto às escadas e entrou no corredor. Assim que você entrar pela porta, ele viu um homem de meia idade com cabelo castanho curto e olhos pequenos sentado ali. Essa pessoa é Uchiha Yatsushiro. Deixe escapar a surpresa. No canto da sala, havia um velho com máscara na metade do rosto, sentado em uma cadeira. Ele estava apoiado em uma muleta na mão direita, apertando a cintura com a mão esquerda, com uma cara zangada, e olhava para Duan sem dizer uma palavra, os olhos cheios de escrutínio. Decidiu reconhecer a identidade da outra parte. Uchiha Setsuna. Esta pessoa é a mais velha do clã. Ele instigou a rebelião entre seu clã em seus primeiros anos, mas foi preso pelo segundo Hokage e encarcerado na prisão Anbu. Ele não foi libertado até alguns anos atrás. Também é uma figura importante na facção radical. Duan, ouvi dizer que você ajudou Dalru a capturar o espião. Também ouvi dizer que sua irmã foi roubada pelo patriarca Fuyue. Yatsudai falou primeiro, expressando gentileza para com Duan entre as palavras. Como membros do clã, devemos ajudar uns aos outros, então convido você a vir aqui. Você quer que eu me junte ao seu acampamento? Interrompendo as palavras de Iadai, Dalma Jindon sentou-se no sofá e continuou. Sobre a questão do alto nível de Konoha, a posição do meu cunhado é moderada e você é radical, certo? Yatsudai ficou surpreso por um momento ao ouvir as palavras e então disse calmamente, isso mesmo, a proposta de nossa facção é. Vamos ser honestos, como posso apoiá-lo? Duan perguntou diretamente. Yatsushiro riu. Ele foi interrompido para falar 2 vezes, não só não ficou zangado, mas admirou a franqueza da interrupção. Parece que você já pensou sobre isso. Ele ficou muito satisfeito com a declaração de Duan e fez um convite a Duan na hora. Vir a ser. Yatsudai espera continuar a participar da reunião do clã no próximo mês e apoiá-los publicamente na reunião do clã. Nesse momento, os radicais unirão forças para pressionar o líder do clã Fuyui, forçando-o a tomar uma atitude dura em relação à alta administração de Konoha. É isso. Huan balançou a cabeça ao ouvir o plano de Yashiro. Ora, você não quer se voltar contra seu cunhado. Yatsushiro franziu a testa, seus olhos ficaram frios. Não, tenho uma ideia melhor. Duan olhou diretamente nos olhos de Yashiro, seus olhos eram afiados como uma faca. Na visão de quebrar, radicais são um monte de merda. No livro original, depois que o moderado Zishui pulou do penhasco para a morte, os radicais do clã ganharam o poder. Eles deveriam coagir o patriarca Fuyui a se rebelar imediatamente, mas o atrasaram por 2 anos. Até que sejam exterminados. Afinal, o motivo. O grupo de radicais, embora não lidassem com Shisui na superfície, ainda contavam com Shisui, o mais forte do clã, para se tornar a principal força das forças golpistas Uchiha. Quando a água parada acabar, eles não terão confiança para clamar por rebelião em pouco tempo. Os chamados radicais. Parece que as artes marciais são abundantes, mas na verdade Feila é insuportável. Então, decidido a partir de uma ideia temporária, resolvi incitar esse grupo de pessoas para ver se eles têm alguma semente. Ao ouvir que ele tinha uma ideia melhor, a expressão de Yatsushiro suavizou-se ligeiramente. Nesse caso, vamos conversar sobre isso. Quem teria pensado? Duan levantou-se lentamente e disse algo surpreendente. Acho que Uchiha Fugaku é indeciso, incapaz de unir a tribo internamente e repetidamente se comprometeu e tolerou externamente o alto nível de Konoha. Eu, Uchiha, estou disposto a matar meus parentes com justiça, e assumir a liderança do impeachment na reunião do clã no próximo mês, e expulsar meu cunhado da posição de patriarca. Assim que esse comentário saiu, Uchiha Setsuna, que estava em silêncio ao lado, mostrou seus olhos.
E Atsushiro ficou ainda mais surpreso, porque mesmo ele, o segundo em comando do Uchiha, nunca havia pensado em acusar o patriarca antes de falar hoje. Caso Fuyui realmente renuncie, quem será o novo patriarca? Será que Yadai vai fazer isso sozinho? Justamente quando o coração de Atsushiro estava disparado, ele deu a resposta. Nesse momento, vocês radicais devem me eleger juntos e me tornar o novo patriarca dos Uchiha. Ele olhou para Uchiha e Atsushiro com sua altura e disse isso com naturalidade. Mas a parte realmente assustadora ainda está por vir. Depois disso, vou liderar a elite do clã Uchiha para atacar diretamente o edifício Hokage e executar a operação de decapitação em todos os Konoha de alto nível. Vou pendurar as cabeças de Iruzaru Sarutobi, Danzo Shimura e outros na entrada de a vila para exibição pública, e deixar seus cadáveres serem expostos ao sol por 3 dias e 3 noites. Eu quero que toda Konoha se curve ao nosso clã Uchiha. Aspas. Declarou seu plano com julgamento. Avaliação de 4 palavras, simples e rude. Isso pode ter sucesso? E Atsushiro ficou atordoado por um tempo e perguntou inconscientemente. Juan tomou coragem e afirmou. Mesmo que não dê certo, só podemos tentar, porque não nos resta muito tempo. O golpe armado deve ser feito rapidamente, e o primeiro ataque é o melhor. Se for adiado por muito tempo, Konoha armará uma rede para isso, e quando chegar a hora, minha família só poderá terminar em perdição. Assim como o Uchiha no livro original. Konoha não gastou um único soldado, e apenas usou Itachi, um filho de 25 anos, para exterminar centenas de pessoas do clã Uchiha, até mesmo os velhos e fracos, mulheres e crianças. Depois de 1 minuto inteiro de silêncio, Yatsudai finalmente voltou a si, respirou fundo e convenceu Duan com uma cara séria. Duan, a ideia de nossos radicais é de fato lutar pela força contra os altos funcionários de Konoha, mas acho que esse assunto precisa ser considerado a longo prazo e totalmente preparado. Mesmo que seja uma rebelião. Atsushiro e outros pensam, no máximo, em cercar e controlar o edifício Hokage, forçar a terceira geração a abdicar e recuperar o poder e status que originalmente pertencia ao clã Uchiha. E nunca pensei em matar todos os Konoha de alto nível. Afinal, uma abordagem como essa equivale a tornar Konoha inteira inimiga. Juan não parece pensar assim. Mesmo que o Jade e a pedra sejam destruídos, o Uchiha tem que fazer tudo para puxar Konoha de volta. Enquanto houver uma luta, mesmo que o clã Uchiha seja destruído, Konoha inevitavelmente sofrerá pesadas perdas. Outras 4 grandes aldeias ninjas definitivamente aproveitarão esta grande oportunidade e lutarão para capturar Konoha. Grande coisa, Uchiha e Konoha morrerão juntos. Aspas. Seccional disse inexpressivamente, como se aos seus olhos, seja a vida ou morte do clã Uchiha ou a vida ou morte de Konoha, não tivesse nada a ver com ele. Ele só quer se divertir. Cale-se. Essas palavras decisivas tornaram Uchiha Setsuna finalmente insuportável. Ele bateu no chão com a muleta na mão, levantou-se e repreendeu Duan com raiva. Fora Uchiha, você é radical demais. Fim do capítulo. Capítulo 15 Fim. Você é muito gentil. Procure acompanhar, antes de ver o intervalo. Atsushiro e Setsuna discutiram que deveriam primeiro testar a posição de Juan e perguntar-lhe o que ele pensa sobre o patriarca, a família e a aldeia. Eles não queriam fazer uma declaração dos radicais assim que surgissem, para não assustar o garoto. Afinal, aos olhos dos dois, o golpe de estado militar pode ser demasiado radical para os jovens que estão habituados a viver uma vida confortável. Até então, depois de ouvir a declaração de Duan, os dois perceberam que seu pensamento anterior estava completamente errado. Se a tribo liderada por Uchiha Atsushiro e o ancião Setsuna é uma facção radical, então deve ser a facção Tamazui, e é absolutamente necessário fazer com que Uchiha e Konoha moram juntos. Comparados com esse tipo de lunático, os radicais são considerados brandos e inofensivos. Eu sou radical? Você é muito fraco. Diante da repreensão do ancião Setsuna, ele definitivamente não levou isso a sério.
Por favor, saia agora mesmo. Em um instante, o mais velho olhou com raiva, apontou a muleta para fora da porta, tremendo de raiva. Sua ideia é muito maluca, só vai trazer destruição ao clã Uchiha. Duan balançou a cabeça, virou-se e saiu. Bang droga, a porta é aberta. Dalhu e Chihu também encararam Duan Yuan com rostos atordoados, incapazes de dizer uma palavra por um longo tempo. Depois que Duan saiu da mansão, em 2 passos, Uchiha Yatsushiro o perseguiu e gritou em suas costas. Uchiha Duan, vou fingir que a conversa de hoje não aconteceu. O nome da nossa facção, com certeza vou prendê-lo e colocá-lo na prisão. Na opinião de Yatsushiro, pensamentos de julgamento são muito perigosos e seus radicais não devem ter nada a ver com essa pessoa. Juan ignorou o rugido de Yashiro. Como um líder radical, Yatsushiro é apenas o segundo Uchiha Setsuna, nem tão bom. Através do contato com a outra parte, estou convencido de que é impossível para esses insetos se rebelarem com sucesso. Ele atravessou a esquina sem parar. Uau! Debaixo da cerejeira, Uchiha Fugaku apareceu silenciosamente, como se estivesse esperando há muito tempo. Cunhado! Duan ficou um pouco surpreso e gritou. O que aconteceu? Por que Yashiro ameaçou prendê-lo e colocá-lo na prisão? A inalterada expressão impassível de Fuyui também ficou surpresa neste momento, e ele perguntou ao cunhado o que aconteceu com preocupação. Julgamente respondeu com sinceridade, como você pode ver, eu não conseguia me dar bem com aqueles radicais e finalmente terminei. Fuyue não pôde deixar de mostrar um sorriso de satisfação ao ouvir isso. Ele está preocupado há muito tempo e agora recebeu uma resposta satisfatória do cunhado e finalmente está aliviado. Você fez a coisa certa. Se Yatsushiro e outros incomodarem você novamente, você pode vir até mim, e meu cunhado tomará a decisão por você. Fuyue deu um tapinha no ombro quebrado enquanto falava. Obrigado cunhado. Duan assentiu. Hahaha. Fuyue soltou uma gargalhada. Ele finalmente sentiu hoje que a relação entre ele e seu cunhado se tornou mais próxima. Os dois caminharam pela rua cheia de cerejeiras em flor. Duan, na verdade eu já sabia que você também é membro da facção moderada, certo? Fuyue perguntou. Como o cunhado descobriu? Duan ficou intrigado. Não é óbvio. Fuyue cruzou as mãos sobre o peito, como se tivesse visto a mente de Duan, e analisou-a de forma lógica. Duan, embora sua aparência seja mais alta e feroz do que qualquer outra pessoa, mas seu coração seja mais gentil e gentil do que qualquer outra pessoa, isso é o que sua irmã Mikin me disse. Mas viva uma vida honesta como as pessoas comuns. Você até se mudou para morar sozinho, abandonou o sobrenome do Uchiha e nunca causou problemas. Isso não é suficiente. Aspas. Ele olhou fixamente para o cunhado. Você está certo, cunhado. Duan acenou com a cabeça, com preguiça de discutir, mas seguiu as palavras de Fugaku e disse, acho que tudo o que o Uchiha tem hoje é dado por Konoha. Não importa o que aconteça, não devemos lutar contra a aldeia e devemos sempre usar os interesses da aldeia primeiro. Fuyui parou de repente ao ouvir as palavras, e suas sobrancelhas também franziram. Quebrado, você é muito gentil. Ele parecia sério e avisou seu cunhado, lembre-se, ser muito gentil é uma espécie de fraqueza. Devemos lutar pelo que pertence ao Uchiha, caso contrário os outros só pensarão que somos fáceis de intimidar, entendeu? Fuyui é de fato uma facção neutra. Ele não quer que a tribo siga a vontade do fogo como Shisui fez, colocando os interesses de Konoha acima da família, nem quer ser radical como Yashidai e desencadear um conflito armado com a aldeia. Como patriarca, ele espera alcançar um equilíbrio, ao mesmo tempo que mantém o relacionamento com Konoha, tenta lutar pelo poder de Uchiha. É só que esse equilíbrio é difícil de alcançar. Existem duas facções radicais e moderadas no clã. Uma vez que uma das partes ganhe completamente o poder, ele, o patriarca, será coagido. Finalmente, quando há muitos moderados, ele é moderado, e quando há muitos radicais, ele se torna radical. Se a parede estiver desleixada, ela pertence a ela. O cunhado me ensinou bem.
Diante dos ensinamentos sinceros de Fu-Yu, ele admitiu seu erro. Também é engraçado dizer, ele insistia em falar sobre as pessoas quando via pessoas e em falar bobagens quando via pessoas. Como resultado, os radicais pensaram que ele era demasiado radical e os moderados pensaram que ele era demasiado moderado. A expressão de Fu-Yu suavizou-se ao ouvir as palavras. Os dois conversaram um pouco e, sem saber, chegaram a uma encruzilhada. Quase esqueci o negócio. Fu-Yu voltou a si e disse solenemente a Duan, esta noite é o aniversário da sua irmã. Ela disse que queria que seu irmão viesse à nossa casa e fizessem uma refeição juntos, mais do que receber seu presente. Bom, diante do convite presencial do cunhado, Duan não recusou desta vez. Muito bom, Fu-Yu deu um suspiro de alívio. Se ele não conseguisse trazer Duan de volta, talvez não conseguisse ver o rosto sorridente de sua esposa no próximo mês. De repente, Fu-Yu pareceu se lembrar de algo novamente. A propósito, ouvi falar do Itachi. Tem outra funcionária na sua academia que costuma comer e morar com você. Então, traga-a junto. Ele disse isso, sua expressão parecia bastante profunda. Ok, vejo você naquela noite. Duan concordou e separou-se de Fu-Yu no cruzamento. Reticências. Assistir estação. Itachi começou a trabalhar como sempre, olhando para as fileiras de telas de vigilância, monitorando os assentamentos do clã Uchiha. Embora ele nunca tenha dito nada superficialmente, ele ainda resistiu um pouco a esse tipo de tarefa em seu coração. Durante este tempo, ele estava perdido e seus olhos alternavam rapidamente entre as telas de monitoramento. De repente, ele viu a figura de seu tio Uchiha-san aparecer nas terras do clã e entrou em uma casa grande com Uchiha e Naria. Não por um tempo, Duan saiu sozinho, mas foi parado novamente por seu pai Fu-Yu. Os dois conversaram um pouco na beira da estrada e pareciam ter uma conversa muito feliz. Como vai isso? Itachi olhou atentamente para a tela, pensando rapidamente em sua mente. Antes que eu percebesse, era hora de mudar de turno. Itachi se levantou e saiu correndo do trabalho, tentando descobrir o que aconteceu o mais rápido possível. Neste momento, nem Itachi nem o outro pessoal de vigilância notaram que a imagem do santuário Nani na tela de vigilância de repente apareceu como uma distorção rodopiante. Fugaz. Fim do capítulo. Capítulo 16. O sobrinho. Itachi, assustado e chorando, saiu da estação de vigilância. Ele atravessou uma rua e, assim que dobrou uma esquina, esbarrou inesperadamente em seu pai, Fu-Yu. Você está de folga do trabalho, Itachi? Fu-Yu perguntou com um sorriso. Sim, pai. Itachi estava um pouco nervoso. Ele não queria que seu pai soubesse que seu trabalho depois de ingressar na Anbu era monitorar seu próprio pessoal. Porém, Fu-Yu já viu tudo. Itachi, você ainda se lembra do primeiro dia em que nosso clã Uchiha se mudou para a nova terra do clã há alguns anos? Ele olhou para os edifícios altos não muito longe e disse em voz profunda, encontrei esses edifícios altos ao redor da área do clã naquela época e eles devem ser usados pela aldeia para nos monitorar. Itachi assentiu silenciosamente. HMPH, a terceira geração tem um bom plano e quer usar meu filho para lidar com o clã Uchiha. Fu-Yu olhou na direção do edifício Hokage novamente, seus olhos ficaram frios, é uma pena que ele não saiba, Itachi, você tem sido o espião do nosso Uchiha na Anbu desde o início. Vou tentar o meu melhor para ser uma ponte entre a família e a aldeia, padre. Itachi deu sua própria resposta. Ele não indicou de que lado estava, pois queria olhar para o clã Uchiha e Konoha de forma mais objetiva, só assim ele poderá fazer a escolha certa. Não é? Torne-se uma ponte entre a família e a aldeia. Itachi, você quer se tornar Hokage? Sim, enquanto Itachi se tornar Hokage no futuro, o clã Uchiha definitivamente será capaz de se reintegrar à vila. Fu-Yu entendeu as palavras de seu filho de acordo com suas próprias ideias, seus olhos não puderam deixar de se encher de alívio e ele deu um tapinha no ombro de Itachi. Eu confio em você, Itachi. Para Itachi, ele sempre esteve 100% à vontade. A propósito, meu senhor pai.
Acabei de ver na câmera de vigilância que você e o tio. Itachi hesitou em falar, sem saber se perguntava ou não. Oh, seu tio vem jantar em minha casa esta noite para comemorar o aniversário de sua mãe. Parece que seu sobrinho não poderá convidá-lo, e meu cunhado deveria fazer isso sozinho. Fuyui riu e brincou. Acontece que foi assim. Itachi sorriu concordando e parou de fazer mais perguntas, mas as dúvidas em seu coração não desapareceram. O sol se põe e a noite cai gradualmente. Voltando para o beco, vi Samuel parado sozinho na entrada do ginásio à distância, esperando em silêncio. Espere ele se aproximar. Curador, você está de volta. Samui o cumprimentou e curvou-se para ele como de costume. Você parece estar muito preocupado comigo. Duan perguntou. Sim. Samui fingiu ser tímido, abaixou a cabeça e olhou para Duan sem graça. Quem se preocupa com você, cara narcisista? O que ela realmente se preocupa em seu coração é o que aconteceu depois que Duan e Inaura foram conhecer o Shira Yatsudai. Pena. Duan sempre foi mal-humorado e zangado, então ela não consegue ver nenhuma pista. A casa do meu cunhado convida você para jantar esta noite, você pode ir comigo. Duan disse de repente. Ah! Samui ficou muito surpreso ao ouvir isso e respondeu hesitante, isso não é muito bom, sou uma estranha. Ela pareceu recusar, mas na verdade estava ansiosa para concordar imediatamente. Você sabe, embora o clã Uchiha tenha sido levado para os limites da vila pelos oficiais de alto nível de Konoha, eles também aproveitaram a oportunidade para transformar o clã em um reino independente, e mesmo o ANBE de Konoha não conseguiu entrar. Espião, Samui tem a oportunidade de se aprofundar no clã Uchiha e conhecer a família do patriarca. Esta é uma grande oportunidade para reunir informações. Estou bem ciente da mesquinhez de Samuel. Na verdade, é intenção do meu cunhado convidar vocês para irem juntos. Se for conveniente para você, não recuse mais. Ele disse assim. Duan também queria saber, Fuyui disse especificamente para ele trazer Samui, que tipo de remédio era vendido na cabaça. Ah bem, Samui concordou e fingiu estar lisonjeado. 10 minutos depois, os dois vestiram kimonos preto e branco respectivamente, compraram um bolo de aniversário e caminharam em direção ao clã Uchiha. No quintal da casa do patriarca, Itachi e Sasuke, irmãos, estavam brincando no chão em frente à porta. Irmão, você pode me ensinar os truques do Shuriken amanhã, ok? Sasuke usava as orelhas de gato que Itachi lhe deu, e rolava e agia como um bebê nos braços deste último, até sua barriga ficava exposta. Como um gatinho. Sasuke, ainda tenho uma tarefa amanhã, vou te ensinar na próxima vez quando tiver tempo. Os olhos de Itachi eram gentis, ele tocou a cabeça do irmão mais novo e disse se desculpando. De repente, Itachi virou a cabeça e viu Duan e Samui aparecendo na porta. Sua tez mudou ligeiramente e ele inconscientemente quis se levantar para cumprimentá-lo, mas fez um gesto para dizer-lhe para não se mover e caminhou lado a lado com Samui. Sasuke não percebeu o convidado chegando, e ainda estava esfregando a cabeça na barriga de Itachi, murmurando. Não, você obviamente me prometeu. Corpo do irmão, porque de repente ficou tão rígido, imóvel. Sasuke levantou a cabeça em dúvida, seguiu o olhar de Itachi em dúvida, e de repente viu um gigantes por perto. O homem estava inexpressivo, seu enorme corpo cobria a lua no céu noturno, lançando uma sombra escura na frente dos dois irmãos. Um par de olhos negros como breu, como um abismo sem fundo. Sasuke, me chame de tio. Itachi lembrou em voz baixa. Tio, uau uau, uau. Sasuke parecia apavorado, e até fez um som de uau, e ficou com medo de chorar ali mesmo. A aparência do tio é terrível. O garotinho Sasuke cresceu muito em poucos anos e ainda adora chorar como antes. Ele disse emocionado, como se não percebesse que foi ele quem assustou o sobrinho até as lágrimas. Tio, me desculpe, Sasuke não é sensato. Itachi pediu desculpas a Duan e pacientemente persuadiu seu irmão mais novo, com os olhos cheios de amor e carinho.
Assistindo a essa cena comovente, Samuel não pôde deixar de pensar na avaliação que Duan fez de Itachi. Cruel e implacável, tem prazer em matar e nem se importa com o afeto dos pais. Mas, o Itachi que ela viu era um garoto legal, não importava sua aparência, ele não parecia aquele tipo de maluco. Curador, você deve ter interpretado mal. Vamos entrar. Depois de dizer algo a Samuel, os dois tiraram os sapatos na entrada e entraram no corredor com piso de madeira. Em 2 passos, uma linda mulher de cabelos negros ouviu a voz e saiu correndo da cozinha. No momento em que viu o intervalo, os olhos de Uchiha Mikoto ficaram vermelhos e ela correu e abraçou seu irmão com força. Duan estendeu sua mão grande, colocou levemente os braços em volta de Mikoto e disse: "Irmã, feliz aniversário. Você sabe há quanto tempo você não me vê?" Mikoto respondeu calmamente e enterrou o rosto no peito largo do irmão. Como seus pais morreram muito cedo no campo de batalha, os irmãos dependem um do outro desde a infância. Duan era vários anos mais novo que Mikin, mas foi ele quem protegeu e cuidou de sua irmã quando ela era jovem, até o dia em que Mikin se casou. Irmãos realmente se amam. Fuyue saiu do escritório ao lado dele, com um pouco de ciúme. No coração de Mikin, é realmente o irmão mais novo que é mais importante do que o marido. Quando Meikin ouviu isso, ela olhou primeiro para Fuyue, depois olhou para Samui que estava ao lado de Duan e disse com um sorriso: "Droga, essa garota é sua funcionária, ela é tão linda." "Oi, senhora." Samui curvou-se apressadamente. "Você não precisa ser tão educado, você será igual a Duan no futuro, apenas me chame de irmã." Meikin deu um passo à frente e segurou a mão de Samui com uma atitude muito amigável. Ela ouviu de seu marido Fuyue que Samuel parece ser mais do que apenas um funcionário falido, e que o relacionamento entre os dois pode ser mais próximo. "Sim, julgando que este ano tenho 24 anos, pela minha idade, deveria ter me casado e constituído família há muito tempo." Fim do capítulo. Capítulo 17. Ela é uma espiã. O jantar começa. Feliz aniversário. Em meio às bênçãos de todos, Mikoto soprou as velas com uma cara feliz, cortou ela mesma o bolo e distribuiu para todos os presentes. É raro que uma família se reúna, por isso já não prestam atenção à regra de comer sem falar, na mesa habitual. Comer e conversar, falar livremente. Durante este processo, Mikin piscou discretamente para o marido, que entendeu imediatamente, tossiu levemente e, naturalmente, levantou a questão do departamento de polícia. "Duan, você tem interesse em trabalhar no departamento de polícia e ajudar meu cunhado. Você é muito forte e acredito que poderá se tornar o líder da equipe em pouco tempo." Fuyue jogou um ramo de oliveira para o cunhado. "Sinto muito, cunhado. Estou acostumado a ser livre e desenfreado." Duan recusou educadamente. Você realmente não quer mais pensar nisso." Mikin colocou o braço no ombro do irmão mais novo, persuadindo-a meticulosamente. "Não mencione esse assunto novamente, obrigado pela gentileza, mas ainda prefiro ficar na minha própria academia." Duan balançou a cabeça, olhou para Samuel novamente e inventou um motivo casualmente. "Além disso, não posso deixar todo o trabalho sujo na academia só para ela." San Yi ouviu as palavras, rapidamente acenou com as mãos e disse: "Curador, estou bem." "É assim mesmo?" Fuyue e Mikin se entreolharam e finalmente entenderam que decidiram recusar o trabalho do departamento de polícia por causa de Samuel. "Já que este é o caso, então não vou forçar." Mas, Fuyue sorriu e acrescentou: Você ainda não participou da reunião do clã Uchiha, não é? Venha ver a próxima reunião do clã mês, e eu vou deixar Itachi te levar lá." "Sim, desligado." Mikoto também ecoou suavemente: "Você sempre foi um membro da grande família Uchiha. Se tiver oportunidade, você deveria se comunicar mais com a tribo, talvez possa atrair muitos convidados para sua academia." "Bondade com minha irmã e meu cunhado. Não consegui me decidir e recusei várias vezes, então concordei, tudo bem." Neste momento, Fuyue olhou para seu filho Itachi e disse-lhe:
Eu disse a Itachi para ir à academia quando ele estivesse livre e aprender mais sobre fitness com você, ele faça isso. Oh, depois de ouvir as palavras, adivinhei a intenção de Fuyue, provavelmente fazer com que Itachi e seu tio se aproximassem, para diminuir a distância entre a família. Ele olhou para Itachi Uchiha. Tio, por favor, me dê mais conselhos no futuro, desculpe pelo inconveniente. Itachi curvou-se para Duan e abaixou a cabeça, ninguém viu a relutância em seus olhos. Ele tem medo de se dar bem com o tio. Claro, seja bem-vindo a qualquer hora. Duan sorriu significativamente, revelando 2 fileiras de dentes brancos. Vendo o sorriso quebrado, Itachi engoliu um bocado de saliva e estremeceu. Está ficando tarde. Itachi, você pode levar Sasuke para a cama. Mikoto, você deveria ir para a cama cedo e deixar o resto do trabalho doméstico comigo. Fuyue sorriu e mandou sua esposa e filhos de volta para a sala. Devíamos ir também. Duan e Samuel trocaram olhares e se levantaram. Etc. Nesse momento, Fuyue parou de repente os dois e disse um tanto misteriosamente, droga, tenho uma coisa para conversar com vocês. Venha com Samuel. Depois de falar, ele abriu uma porta deslizante no lado esquerdo do corredor e entrou. Na sala, há mesas baixas e futons bem arrumados. Fuyue sentou-se em frente a Duan e Samui. Dong dong. Os batimentos cardíacos de Samui aceleraram. Esta noite, quando ela estava com a família de Duan, ela podia sentir a gentileza deles para com ela, especialmente Uchiha Mikoto, que a tratou como sua própria irmã quase assim que se conheceram. Não consigo esconder meu gosto. Meikin ficava perguntando o que ela achava de Duan como pessoa, que coisas interessantes aconteciam quando ela estava com Duan, o que ela não gostava em Duan e assim por diante. Samui voltou a si, apenas para perceber que Fuyue e sua esposa haviam entendido mal. Eles pensaram erroneamente que ela e Duan eram amantes, então a convidaram calorosamente para o jantar em família e não a trataram como uma estranha. Em vez disso, ela se tornou sua futura cunhada. Neste momento, Uchiha Fugaku sentou-se ereto com uma cara solene, e encontrou os dois sozinho. Será que ele queria pedir em casamento? Quer ser a testemunha do casal? O que fazer? Devo dizer a verdade e sair a tempo, ou devo apenas usar meus truques e sacrificar meu ego, e aproveitar esta oportunidade para entrar no clã Uchiha de uma só vez? Samui ficou muito chateado. Ela deu uma olhada em Duan, mas infelizmente não conseguiu ver nenhuma expressão no rosto cortado do último. O curador já sabia disso. Mesmo assim, ele realmente só tem músculos em sua mente e ainda não sabe o que está acontecendo até agora. Justamente quando Samuel estava pensando loucamente. Shua! Sem aviso, os olhos escuros de Fuyue se transformaram em um padrão de jade escarlate de 3 pontas. Liberou um impacto violento do poder do aluno. Samui foi pego de surpresa e não conseguiu evitar a visão de Fuyue. Den ficou chocado e seus olhos ficaram opacos. Próximo segundo, ela inclinou a cabeça, todo o seu corpo caiu frouxamente para o lado e foi desconectado dos braços. Cunhado, o que isso significa? Ele olhou decisivamente para Samuel, que estava preso em um sonho ilusório em seus braços, e então perguntou a Fuyue. Fuyue não respondeu, mas olhou para Duan com um par de olhos compartilhados e fez uma pergunta. Quebrado, deixe-me perguntar, você gosta dessa mulher? Por que você faz essa pergunta de repente? Duan não pôde deixar de se sentir um pouco surpreso. Não se preocupe, nosso Uchiha é diferente do grupo de rapazes de Hinata. Não forçaremos o clã a se casar dentro do clã para manter a pureza do sangue, interferir. Mas, a mulher ao seu lado chamada Samui tem um problema com sua identidade. Veja este documento você mesmo. Enquanto falava, Fuyue tirou um documento que havia sido preparado debaixo da mesa e entregou-o a Duan. Olhar quebrado. De acordo com o conteúdo do arquivo, Samui é natural da vila de Yunaen e um Jonin especial. Ele veio para Konoha há 3 anos e ficou ao lado de Duan. Com licença, vá embora. Como cunhado, investiguei as pessoas ao seu redor sem autorização. Mas suspeito que essa mulher seja uma espiã.
Ela abordou você deliberadamente para obter informações sobre o clã Uchiha. Se você ainda não acredite em mim, posso usar o Sharingan para torturá-la e fazê-la confessar tudo. Fuyui parecia sério e expressou suas especulações. Ele originalmente pensou que depois de saber a verdade, Duan ficaria muito surpreso e até inaceitável. Mas o estranho é que Duan simplesmente largou o arquivo com uma cara calma e perguntou: então o que você vai fazer com ela? Fuyui franziu a testa lentamente ao ouvir as palavras e mergulhou em pensamentos profundos. De acordo com os regulamentos, todos os espiões devem ser interrogados na prisão do departamento de polícia. Mas este Samuel é considerado o confidente do quarto Raikage, vá com facilidade. Ele disse essas palavras solenemente. Cunhado, você está preocupado que o que aconteceu com o clã Hyuga aconteça conosco Uchiha novamente. Posso ver os escrúpulos de Fuyui. Fim do capítulo. Capítulo 18 Homem Máscara. Exatamente. Fuyui olhou para ele com aprovação, acenou com a cabeça e lembrou: 3 anos atrás, foi obviamente Yunin quem sequestrou Hinata primeiro, e Hyuga Hinata matou com raiva o enviado de Yunin para salvar sua filha. A fim de apaziguar a raiva de Yunin, o terceiro Hokage pediu ao clã Hyuga que entregasse o corpo de Hyuga Nizashi. Duan também ficou pensativo e continuou seguindo as palavras de Fuyui. A supressão de alto nível dos Uchiha em Konoha é 10 vezes pior do que a do clã Hyuga. Se a história se repetir, diante da pressão da Vila Yunain, em vez de permanecer em pé do lado do Uchiha, os executivos de alto nível de Konoha provavelmente ficarão muito felizes e aproveitarão a oportunidade para oprimir o clã Uchiha como algo natural. Nessa altura, o Uchiha teria que entregar o seu próprio, Hyuga Nizashi, e até mesmo os chefes de mais membros do clã. Uma lição do passado é um guia para o futuro. Duan, você realmente me entendeu muito bem e disse o que eu queria dizer. Fuyui sorriu, e o elogio em seus olhos foi ainda melhor. Ele criticou a posição de Duan como muito branda durante o dia, mas não esperava que seu cunhado a corrigisse tão rapidamente e aprendeu a considerar os interesses do Uchiha. Na opinião de Fuyui, a visão de Duan superou a da maioria das pessoas da tribo, e é realmente raro ser capaz de olhar e pensar sobre os problemas de uma perspectiva mais elevada. Após esta troca, ele estava ainda mais determinado a cultivar Duan com cuidado, para que seu cunhado pudesse se tornar seu braço direito. Mas não antes disso. Então, minha sugestão para você é demitir essa mulher assim que voltar esta noite, e não ter nenhum contato com ela no futuro. Fuyui olhou para ele com olhos ardentes, esperando pela resposta deste. Quem sabe sobre Samuel? Duan perguntou antes de dar uma resposta. Eu mesmo investiguei esse assunto, nem mesmo Mikoto e Itachi sabiam disso. Fuyui disse que não há necessidade de se preocupar, a informação não será divulgada. Acenou com a cabeça e disse calmamente: então, ficarei com Samui. O que? Fuyui pensou ter ouvido errado e franziu a testa novamente, com uma expressão de descontentamento no rosto. Você gosta tanto dessa mulher? Sim, Samui é muito bonita. Na memória de Fuyui, ele só viu uma linda loira com cabelo loiro e pele clara em todos esses anos, e essa é uma das lendárias Sannin, a princesa de Konoha, Tsunade Haime. Então, por que Duan está tão relutante em se separar dessa mulher? Não por esse motivo. Diante do questionamento do cunhado, Duan balançou a cabeça e disse a verdade: eu sabia que Samuel era um espião desde o início. Enquanto falava, ele acariciava os cabelos de Samui em seus braços com sua mão grande, como se estivesse acariciando um gato. O que? Fuyui ficou chocado novamente. Não admira. Quando disse a Duan que Samuel era um espião, Duan não ficou nem um pouco surpreso, então ele já sabia disso. Então, por que você a mantém ao seu lado? Fuyui perguntou após se recuperar. Por ser fácil de usar, ela pode ser tanto funcionária quanto babá. Huan disse isso em seu coração, mas na verdade é simples assim. Mas ele também sabia que esse motivo não poderia satisfazer Fuyui, então, após alguns segundos de meditação, ele deu outra resposta.
Cunhado, já que os executivos de Konoha têm tanto medo de Yunaen, por que não podemos aproveitar isso para estabelecer algum tipo de conexão com Yunaen através da mulher Samui, e até mesmo usar o poder da outra parte para nosso clã Uchiha usar? Assim que esta observação foi divulgada, Fuyui ficou chocado, suas pupilas dilataram-se gradualmente, mostrando uma expressão de compreensão repentina. É como a iluminação. Entendo, pare. Você quer dizer, tratar essa mulher como uma idiota e usá-la para praticamente a mesma coisa. Julgamente interrompido, embora não soubesse o que Fuyue entendia, mas como sempre, ele acenou com a cabeça seguindo as palavras da outra parte. Nesse caso, esta mulher está à sua disposição. Fuyue levantou-se com confiança e, enquanto falava, pegou o documento e chamas explodiram da palma de sua mão. Na frente de Duan, as informações sobre Samui foram reduzidas a cinzas. Então voltarei primeiro. Duan abraçou facilmente Samui com a princesa e despediu-se de Fuyui. A lua solitária está alta. Minami Kagawa flui silenciosamente pela floresta do clã Uchiha. Junto ao rio, ergue-se o templo ancestral desta família, o Santuário Nanyi. Sob o luar frio, Uchiha Yatsushiro chegou sozinho ao salão principal do santuário. Ele olhou em volta e certificou-se de que ninguém o estava seguindo antes de entrar. No santuário, sob o 7º tatame da extrema direita, há uma sala secreta escondida. Aqui é o local de encontro secreto do clã Uchiha. Crise. Yatsushiro empurrou a porta e entrou, e descobriu que as tochas em ambos os lados da sala secreta estavam acesas, e uma figura estava parada em frente à placa de pedra do clã Uchiha, de costas para ele. Você veio. O homem se virou lentamente. Conheça Madara-sama. Yatsushiro abaixou a cabeça e curvou-se profundamente para a outra parte. O homem na frente dele, vestindo roupas pretas, com longos cabelos negros selvagens, usando uma máscara laranja listrada de tigre no rosto, apenas um olho está exposto. Minha primeira impressão é fria e estranha. Ninguém pensaria nisso. Este misterioso homem mascarado acabou por ser o ex-patriarca de Uchiha, um ninja lendário famoso no mundo ninja, que foi considerado morto pelo mundo. Uchiha Madara. Quando Yatsushiro viu o mascarado pela primeira vez, ele apenas o considerou um pretendente, até ser derrotado por este último. O homem mascarado afirma ser Uchiha Madara. Ele não apenas mostrou o lendário caleidoscópio Sharingan para Yashiro, mas também contou muitos segredos Uchiha dos quais até mesmo Yashiro nunca tinha ouvido falar. O homem mascarado disse que abordou Yadai para apoiar a facção radical do Uchiha. Vingue-se de Konoha. Yatsudai acreditou. Houve algum movimento no clã recentemente, o plano está indo bem. O homem mascarado olhou para Yatsushiro e perguntou casualmente. Yatsushiro hesitou por um momento e finalmente disse sobre a pausa dos Uchiha. Depois de ouvir o relato de Yashiro, o mascarado ficou interessado em Duan. Ele instigou Yatsushiro e outros a se rebelarem contra Konoha, não para que o clã Uchiha tomasse o poder com sucesso e se tornasse Hokage ou algo assim. Pelo contrário, espera-se que com a ajuda do poder de Konoha, o Uchiha possa ser erradicado. Hoje, a ideia de julgar essa escola quebrada de Jade, quase coincide com a do mascarado, pois a morte de Uchiha e Konoha juntos é a cena que ele mais deseja ver. Pense aqui, vou entrar em contato pessoalmente com Uchiha Duan e absorvê-lo. Depois que o homem mascarado proferiu tal frase, um redemoinho de distorção espacial ocorreu de repente ao redor de seu olho direito, sugando todo o seu corpo para dentro dele. Desaparecer. Yatsushiro pareceu surpreso. Embora não tenha sido a primeira vez que ele viu a habilidade de Madara-sama, esta forma de manipular o espaço à vontade ainda o deixou surpreso. É este o poder do caleidoscópio Sharingan. Na vila de Konoha, o homem da máscara parecia um fantasma. Ele parecia não estar em lugar nenhum no caminho e logo encontrou a academia no beco. Departamento de Modificação Física. Ele leu algumas palavras na placa, zombou e deu alguns passos à frente, todo o seu corpo passou pela porta fechada sem impedimentos. Ei, não tem ninguém em casa.
Ele entrou no corredor, olhou em volta, mas não encontrou nenhum sinal de Duan. Então, espere um pouco. Então, o mascarado vagou, finalmente abriu a porta da sala de retiro, sentou-se no futon, apoiou o queixo nas mãos, fechou os olhos e recuperou a cabeça. Meia hora depois, justamente quando o mascarado ficou um pouco impaciente e prestes a perder a paciência, o dono da academia finalmente chegou. Fim do capítulo. Capítulo 19. Coleira de cachorro com solo. Bang Den. A porta da academia se abriu e as luzes da academia também se acenderam. Duan abraçou o inconsciente Samuel, voltou para o quarto dela e colocou-a na cama. Mas, quando ele próprio estava prestes a descansar, de repente percebeu que a porta da sala de retiro estava aberta. Quebrando o olhar, ele entrou na sala de retiro. Você deve ser o Shira Duan. TSK, você é tão feroz quanto um tigre e tão forte quanto uma vaca. O mascarado falou primeiro, esfregou o queixo com os dedos e olhou para ele com grande interesse. Quem é você? Duan perguntou calmamente, mas, na verdade, ele reconheceu a identidade da outra parte à primeira vista. O Shira Obito. Fen não ficou surpreso com a aparência dessa pessoa, mas não esperava que a outra parte o encontrasse tão cedo. Obito é o sucessor cultivado por Uchiha Madara, e faz parte da boneca-chefe de Nagato Obito Madara Kaguya, no livro original. Não importa quem eu sou, você só precisa saber que eu apoio o seu plano já de quebrado e estou disposto a ajudá-lo. Obito foi direto ao ponto, jogou um ramo de oliveira para Duan e lembrou, por exemplo, fora deste ginásio, há 2 Ambu de Konoha que estão observando secretamente. Aspas. Não gosto de lidar com pessoas que escondem a cabeça e mostram o rabo, então saia. Juan não se comoveu e recusou simplesmente. Oh, é realmente indisciplinado. Parece que tenho que te mostrar minha força. Obito suspirou desamparado e se levantou. Houve um barulho. Ele apertou as mãos e uma longa e grossa corrente de ferro caiu de sua manga, brilhando com um brilho metálico frio. Obito acha que o Shira é um bom cachorro. Para domesticar este bom cachorro, você deve primeiro colocá-lo em uma corrente e se tornar o dono do cachorro. Desta forma, o cão será obediente e morderá quem morder. Você quer fazer isso? Duan viu Obito mostrando a corrente de ferro, sua tez permaneceu calma, mas havia um olhar assassino imperceptível no fundo de seus olhos. Ele vai dar tudo de si. Este momento, o ar na sala de retiro parece muito mais digno e a atmosfera é ainda mais deprimente. Vendo que uma grande guerra está prestes a estourar. Bum bum bum. Uma batida na porta quebrou o silêncio. Curador, você está aí? Eu tenho uma coisa para lhe contar. A voz de Samuel veio do lado de fora da porta. É realmente decepcionante ser perturbado. Quando Obito ouviu a voz de Samui, ele balançou a cabeça em desgosto e disse, se você quer saber quem eu sou, venha ao Santuário Nanga amanhã às 8 da noite. Depois que as palavras caíram, ele guardou as correntes, seu corpo torceu-se novamente em forma de redemoinho e fugiu para o vazio na frente de Duan. Entre. Depois que Obito desapareceu, ele interrompeu. Rangido. Samui abriu a porta levemente, entrou com passos pequenos, parou a 3 metros de distância de Duan e curvou-se diante dele. Então ela perguntou ansiosamente, Curador, na casa do patriarca Fuil e esta noite, ele de repente mostrou o Sharingan e me fez desmaiar. Foi um mal entendido. Duan caminhou na frente de Samuel e colocou a mão grande em seu ombro. O cunhado me pediu desculpas em nome dele, espero que você não leve isso a sério. Ah, então é assim. Samui não se atreveu a se mover, forçou um sorriso no rosto. Se você não tem nada para fazer, vá para a cama cedo. Duan colocou a mão grande em seu ombro e saiu da sala de retiro. Tio. Samui soltou um longo suspiro, seu corpo enrijecido pela tensão finalmente voltou ao normal. Um certo momento agora. Certa vez, ela pensou que Duan faria um movimento e deu um tapa em seus ombros, deixando-a gravemente ferida e incapacitada. Samui não acreditou nas palavras. Ela sabia que devia ter exposto alguma coisa.
Talvez Fuyue e Duan tenham encontrado alguma informação e duvidassem de sua identidade. Quer dizer, ela está atualmente em uma situação muito perigosa, e a coisa mais sensata a fazer é retirar-se o mais rápido possível e escapar de Konoha antes que Duan reaja. Mas, ontem à noite, Samui recebeu uma carta da Vila Yunain, pedindo-lhe para roubar o plano de condicionamento físico e dieta de Duan, e esta tarefa foi especialmente instruída pelo quarto Raikage. Então ela não pode sair por enquanto, ela deve ficar e completar a tarefa. Nada a dizer a noite toda. No dia seguinte, tudo estava como sempre. A academia continua a mesma, não há clientes, e Samui treinam e comem juntos como de costume, e tenham um dia tranquilo. Ao entardecer, Itachi veio direto para a academia depois de sair do trabalho da Anbu. Ele não queria ver seu tio Uchiha Duan, mas 3 gerações de Hokage ordenaram que ele monitorasse Duan, e mais tarde seu pai lhe disse para se dar bem com Duan. Ele tinha que vir. Com licença, há algo que eu possa fazer por você. Itachi viu Samuel limpando assim que ele entrou pela porta, então tomou a iniciativa de perguntar. Deixe essas coisas comigo. Samui enxugou o suor da testa com as costas da mão e disse a Itachi, o curador está esperando por você. Parece que ele tem algo para discutir com você. Oh! Itachi ficou surpreso ao ouvir as palavras, entrou na área de descanso e viu Duan sentado no sofá. Você veio, bem, tio. Uma frase por tio e sobrinho, um breve comentário inicial. Você está livre esta noite, me acompanhe a um lugar. Direto ao ponto. Onde? Itachi perguntou. Santuário Nani. Alguém me pediu para me encontrar lá, mas não conheço muito bem o caminho. Duan disse casualmente. Ele originalmente queria soltar o pombo com terra, mas quando pensava no caráter deste último, com certeza iria assediá-lo o tempo todo, então decidiu resolver o assunto. Tio, posso perguntar quem te convidou para sair? Itachi ficou um pouco surpreso e perguntou timidamente. Um cara usando uma máscara listrada de tigre, ainda não sei o nome dele. Duan balançou a cabeça. Máscara de tigre? Itachi ouvia as palavras, pensativo, e sempre sentia que se lembrava de algo, mas não conseguia entender. A noite caía e a lua nasce. Duan, liderado por Itachi, entrou na floresta do clã Uchiha, caminhou ao longo do rio Nanga até a margem do rio e viu o contorno de um santuário à distância. Parado no meio da noite, solene e solene. Alguém. Os olhos de Itachi eram penetrantes, e ele viu uma figura na floresta ao lado do santuário de costas para os dois, parado com as mãos atrás das costas. Tio, essa pessoa parece estar esperando há muito tempo. Itachi disse, porque estávamos atrasados. De qualquer forma, essa pessoa quer me ver, então é certo deixá-la esperar um pouco mais. Duan olhou para as costas de Obito e disse ao sobrinho. Furão. Como esperado de um tio, até chegar atrasado é tão justificável. Enquanto falavam, o tio e o sobrinho entraram na floresta e pararam a 5 ou 6 metros de distância de Obito. Uchiha Itachi, nos encontramos de novo. Obito se virou e, em vez de falar com Duan no primeiro momento, cumprimentou Itachi. Quem é você? Itachi viu Obito por um momento, suas pupilas estreitaram-se fortemente e seu corpo ficou tenso, aquele, homem mascarado há 3 anos. Sua expressão era digna e chocada, e seus olhos de repente assumiram a forma de jade escarlate de 3 pontas. Fim do capítulo. Capítulo 20 Itachi é meu verdadeiro amor. Ponto. Não pode estar errado. 3 anos atrás, depois que Itachi se tornou um ninja, ele realizou uma missão *** com seus companheiros de equipe, mas encontrou esse homem mascarado no caminho. Naquela hora, o companheiro de equipe de Itachi, Gastrodia, foi morto por um homem mascarado para protegê-lo, fazendo com que Itachi despertasse Chuangol e o Sharingan no local. O estranho é, o mascarado matou todos os presentes, mas deixou Itachi ir. É porque ambos são Uchihas. Não fique nervoso, Itachi. Graças a mim você pode abrir o Sharingan e ter o nome de gênio hoje, certo? Obito olhou para o Sharingan de Itachi e brincou, falando nisso, você deveria me agradecer.
Prefiro não ter esses olhos. Itachi disse o mais calmamente possível, cerrando o punho inconscientemente. Por quê? Ele obviamente perdeu seu querido companheiro, mas o mascarado assassino alegou estar ajudando-o, e seu pai só se importou em parabenizá-lo por abrir o Sharingan, como se a vida de Gastrodia não valesse nada aos olhos deles. Foram esses olhos que te escolheram ativamente, porque você é Uchiha. Obito viu a raiva no coração de Itachi e abriu os braços para o último, aceite o eu mais verdadeiro, Itachi. Talvez você e eu possamos nos tornar bons amigos. A voz simplesmente caiu. Shua, o Jade de 3 curvas compartilhando o olho sob a máscara de Obito girou violentamente e finalmente se transformou em um padrão triangular de moinho de vento. Caleidoscópio Sharingan. Sob o olhar deste olho, Itachi ficou chocado, todo o seu corpo estava envolto em medo e seu corpo congelou no lugar, como há 3 anos. Ele originalmente pensou que havia crescido muito, mas não esperava que ainda estivesse longe do suficiente. Mexa-se! Itachi gritou para si mesmo em seu coração, as veias de sua testa saltaram, suas unhas ficaram cravadas na carne e o sangue jorrou. Neste momento, uma grande mão pousou levemente no ombro de Itachi por trás. Senhor Mascarado, Itachi é meu sobrinho e o verdadeiro amor do meu Uchiha. Você não pode tirar o amor de alguém. Duan disse enquanto puxava Itachi de volta para ele como uma galinha. Tio. Itachi ergueu a cabeça, muito surpreso por Duan ter dito tais palavras, mas ao mesmo tempo, ele também sentiu uma sensação de estar protegido, uma sensação de segurança. Obito sorriu. Ele puxou a faca ninja de sua cintura com um estrondo, apontou para a ponta da faca e disse altivamente: Uchiha Duan, é hora de continuar o que você não terminou ontem à noite, me agrade se você é digno do meu cultivo. Ouvindo as palavras, ele olhou para Itachi e ordenou que seu sobrinho se afastasse primeiro. Para não ser afetado, Itachi assentiu. Ele sabia que não poderia ajudar, mas não se esqueceu de lembrar ao tio. Cuidado com o estranho Sharingan do mascarado, tio. Ele parece ser capaz de manipular o espaço de alguma forma. A voz não caiu. Estrondo. Saindo do chão, ele saiu correndo, e a pessoa inteira colidiu com Obito como um trem de alta velocidade. Com um soco, fantasmas e deuses ficaram chocados. Ah, estou muito motivado. Você quer agir primeiro? É uma pena. Com uma expressão sarcástica, Obito ficou ali sem nenhum medo, e deixou o punho quebrado, envolto em uma forte onda de ar, acertar a cara dele. Uma cena estranha aconteceu. O punho quebrado, assim como todo o braço, passou pelo corpo de Obito sem impedimentos, como se este fosse apenas um fantasma sem substância. Estrondo. Quebrando o soco, ele finalmente pousou em uma grande árvore atrás de Obito. Com um barulho alto, a enorme árvore de mais de 20 metros de altura caiu, assustando um grande grupo de pássaros na floresta. TSK é um Uchiha, mas ele tem um poder estranho comparável ao do clã Senju. É assustador. Obito ficou surpreso com a força de Duan, ao dizer assustador, enquanto segurava a espada ninja com as 2 mãos, sua figura apareceu atrás de Duan num piscar de olhos. A velocidade de um relâmpago. Cortado obliquamente. Duan não teve tempo de se virar, mas não entrou em pânico. Em vez disso, ele exerceu força e instantaneamente contraiu todos os músculos das costas. Zizizi. Obito cortou as costas decepadas e uma série de faíscas apareceu, como se o que foi cortado não fosse carne e sangue humanos, mas um grande sino de bronze. Duan já treinou um corpo de aço e ferro. Principalmente as costas são o local com mais grupos musculares e a defesa mais forte de todo o corpo, muito mais dura que a carapaça de uma tartaruga. Esta faca só deixou uma marca branca clara nas costas cortadas no final, e ainda não conseguiu cortar a pele cortada e viu sangue. Quebrar não só não doeu. Em vez disso, ele contorceu os músculos das costas, exerceu força novamente e quebrou a espada ninja de Obito com um colapso. Próximo segundo, sem olhar para trás, ele balançou seu grande braço para trás, instalando uma série de explosões, e atingiu o rosto de Obito novamente.
Porém, o ataque ainda passou pelo corpo de Óbito, atingindo apenas uma nuvem de ar. Óbito se acalmou, deu alguns passos para trás levemente, aplaudiu e elogiou. Bom, muito bom. Embora a velocidade seja um pouco pior, a força e a defesa são incríveis, 1 em 1 milhão. Uchiha Duan, admito que você está qualificado para substituir aquele cara, Yatsushiro, como o novo líder da facção radical. Aspas. As palavras de Óbito indicaram que ele reconhecia a força de Duan e estava qualificado para ser seu cachorro. Mas após o elogio, ele mudou de assunto novamente e perguntou desconfiado a Duan, mas você esqueceu que é Uchiha. E quanto ao seu Sharingan, talvez ele ainda não tenha sido aberto. Enfrentando o ridículo de Óbito, Juan não disse nada, estendeu a mão e tirou a camisa que obstruía, revelando seus músculos aterrorizantes. Rugido. Com um rugido como um tigre descendo na montanha, Duan atacou Óbito novamente, as veias de todo o seu braço incharam e ele usou toda a força de seu corpo para desferir um soco mais forte. Antes que o punho chegasse, o vento do punho soprou areia e pedras. Óbito suspirou, balançou a cabeça e disse: Você não entende? Não importa quão forte e rápido seja o seu soco, é impossível me acertar. Porque meu caleidoscópio Sharingan é o verdadeiro poder do Uchiha. Enquanto falava, a cena familiar se repetiu. O soco de Duan passou pelo corpo de Óbito novamente. Além disso, devido à força excessiva, todo o seu corpo se inclinou para frente sob a ação da inércia, e ele perdeu seu equilíbrio brevemente. Neste momento, quebrando um soco até a exaustão. A velha força se esgotou, a nova força não nasceu e há fraquezas por todo o corpo, completamente expostas a Óbito. Óbito naturalmente não perderia esta oportunidade. Houve um barulho. Uma corrente de ferro caiu de sua manga e as duas pontas da corrente de ferro foram amarradas aos pulsos esquerdo e direito, respectivamente. Era sua arma única para lutar de acordo com sua própria habilidade. Aproveitando o espaço vazio, a porta está aberta. Shua! Óbito apertou sua mão e, em seguida, estrangulou o pescoço e o corpo quebrados com uma corrente de ferro, restringindo o movimento do último. No segundo seguinte, ele agarrou o pulso quebrado e seu olho direito emitiu fortes flutuações de poder da pupila novamente, distorcendo o espaço, com a intenção de levar este último para o mundo de Shenwei. Quando o Kamui de Óbito for ativado, todos, exceto ele, entrarão em coma durante o processo de viagem pelo espaço. Enquanto Duan for levado para a dimensão Kamui, ele se tornará um prisioneiro sem ter para onde escapar. Nesse momento, para se libertar, ele só pode se ajoelhar e se render a Óbito. Caso contrário, eles ficarão presos no espaço Shenwei pelo resto da vida até morrerem. Eu venci. Quando ele estava prestes a vencer, os cantos da boca de Óbito não puderam deixar de se curvar. Mas ele não sabia que seu adversário estava esperando por esta oportunidade. Fim do capítulo. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais.